Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Eu já perdi as contas de quantas vezes aqui no canal surgiram perguntas nos comentários ou mesmo mensagens que eu recebo, tanto na página no Facebook do canal Orientação Marxista quanto na minha página pessoal, ou às vezes na aba Comunidades do YouTube, nos comentários dos vídeos. A seguinte questão, né? Como explicar os produtos de luxo, os produtos de grife, com preços elevadíssimos, com a teoria do valor de Marx, né? O raciocínio das pessoas é mais ou menos o seguinte: se a gente pegar por exemplo, uma roupa normal, como sei lá, essa camisa que eu estou usando aqui, isso vai ser numa loja qualquer aí pelas ruas, sei lá, R$50, R$70. Agora, se você pegar produtos de luxo, de lojas de grife, por exemplo, coisas como camisa, sapato e tudo mais vão ser milhares de reais. A variação vai ser enorme, vai muito mais caro, não é o dobro ou o triplo, é 10, 15, 20, 50 vezes mais caro. Aí o raciocínio é mais ou menos o seguinte: ora, se o que explica quantitativamente o valor das mercadorias é o trabalho abstrato, né? Não é o trabalho realizado naquele produto, é a média social que se estabelece no mercado. Se o trabalho abstrato que determina quantitativamente o valor dos produtos, então não é possível, né, que uma dessas roupas de grife tenha tantas vezes assim uma quantidade de trabalho abstrato em relação aos outros produtos ordinários que a gente costuma consumir. Então o raciocínio é mais ou menos esse. Então o que supostamente explicaria as coisas seria um suposto valor subjetivo, que seria o que as pessoas estariam dispostas a pagar. Então, por exemplo, a pessoa está disposta a pagar um absurdo naquela bolsa porque, sei lá, ela é uma bolsa da Louis Vuitton, que é uma marca de grife, né? Então eu vou provar para vocês nesse vídeo aqui hoje que, ao contrário, é só a teoria do valor, que não é uma teoria que nasceu da cabeça de um autor genial como Marx, mas é a análise de um fenômeno tal como ele acontece, que não se resume a descrever o fenômeno, mas explicar como o fenômeno acontece. Só a teoria do valor permite explicar as marcas de luxo, bem como os diversos outros fenômenos da sociedade capitalista. Só que existem vários mal-entendidos a respeito do que é a teoria do valor, que as pessoas acham que é uma teoria para determinar preço individual de mercadoria, e eu vou comentar sobre tudo isso aqui. Às vezes eu evito de tratar de certos temas aqui no canal, de certas perguntas, porque elas têm a ver com aspectos que no curso do capital que nós realizamos aqui no canal vão ser abordados só lá na frente, né, com todos os seus detalhes, relações e minúcias internas, como é o caso de perguntas como essa. E nós estamos no curso do capital, no livro 1 ainda, por exemplo, esses temas que envolvem o preço, os produtos de luxo e tudo mais, vão ser em partes abordados no livro 2, mas predominantemente no livro 3 do Capital, nas suas 4 primeiras sessões. Então eu tento fazer aqui nos reactions, nos vídeos individuais, por exemplo, temas correlatos ao que nós estamos tratando no curso do Capital e assim ajudar a determinar melhor as ideias, né? Não é à toa que quando eu fiz os vídeos do curso do Capital sobre mais-valia absoluta e relativa, teve tantos reactions sobre mais-valia, por exemplo, né? Mas às vezes é bom, por isso que esse vídeo ele é bem importante, que acho que vai ajudar na cabeça de várias pessoas a fazer sentido certos aspectos que ainda não estão claros. Então vai ajudar a determinar, tornar um pouco mais claro também as ideias que nós já tratamos sobre teoria do valor. Ainda que a teoria do valor, embora ela seja apresentada no capítulo 1, os desdobramentos dela vão aparecer ao curso do livro inteiro, né? Não é uma teoria que está separada do restante do livro lá no começo, você bota ela em parênteses, agora vamos ver outra coisa. Não, ela está pressuposta no restante do livro. E aqui diz respeito a desdobramentos que vão vir depois, que vão ser explicados depois nos livros 2 e 3 do Capital. Então, vamos lá, né? Vocês vão ver, vai ficar claro aqui que não apenas a teoria do valor explica esses fenômenos, mas como só ela explica e nenhuma outra. E que a teoria do valor subjetivo é de fato assim... Na verdade, nem a turma da teoria do valor subjetivo eles levam esse negócio a sério, né? Como a gente vai ver. Na verdade, é só muito mais uma desculpa para não tentar explicar certos aspectos e dizer que não tem explicação científica. Então eu vou demonstrar isso aqui como? Eu selecionei aqui 4 empresas de grife ou de luxo, de um modo geral. Acabei de selecionar aqui, na verdade, peguei aqui num site que tem as marcas de luxo mais valiosas do mundo e selecionei algumas delas, peguei as que são de capital aberto, evidentemente, que as de capital fechado, a gente não tem acesso aos dados econômicos, aos relatórios, então não é possível
fazer os cálculos que vocês vão ver, onde eu vou demonstrar usando as próprias empresas de luxo. Então, primeiro aspecto que eu já vou adiantar e mais para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito. Ora, uma roupa de grife que custa 10, 15, 30 vezes mais cara que uma roupa comum, ela não pode ter essa quantidade toda de trabalho abstrato acima de uma roupa ordinária. Resposta, pode e tem. Ok? Então nós vamos entrar no processo de fabricação dessas coisas muito rapidamente aqui em algumas questões e vocês vão entender que pode sim, tá joia? Mas antes eu queria fazer aqui alguns esclarecimentos que são objeto de muita confusão. Então, eu selecionei aqui um arquivo texto, só para orientar a nossa conversa. Então, primeiro, eu queria esclarecer dois aspectos sobre teoria do valor. Teria vários para ser esclarecido, mas esses dois vão ser importantes para esse vídeo. Por exemplo, primeiro deles, a teoria do valor, ela não despreza o valor de uso, né? E tampouco a subjetividade dos indivíduos, né? Ou a subjetividade dos indivíduos, né? Evidentemente que qualquer valor de troca, qualquer valor, qualquer mercadoria, para ela se realizar enquanto tal, ela tem que satisfazer algum tipo de necessidade humana e tem que interessar por aquele valor um grupo de indivíduos ao menos. Isso é evidente, né? Então, quando nós estamos falando de teoria do valor, que a teoria do valor não é subjetiva, não é a utilidade que determina o valor, nós estamos dizendo que o valor de uso não determina quantitativamente o valor. Agora, ele é condição para que esse valor não se realize. Eu posso produzir o que quer que seja, por valor monstruoso, no sentido de que tem as últimas tecnologias, uma quantidade enorme de trabalho despendido para fazer. Se aquilo ali não satisfazer necessidade humana nenhuma, e subjetivamente não atrair o interesse de ninguém, evidentemente isso não vai vender. É evidente, e vai deixar de ser produzido, consequentemente. Então o valor de uso ele é condição para o valor, né? Se aquilo não tiver um valor, condição nesse sentido, se não tiver um valor de uso específico, não vai ter como se realizar enquanto valor. Ainda que depois a relação se inverta, né? Como o valor se realiza na troca, o valor de uso só se realiza depois da realização do valor. Então, o valor de uso tem um papel fundamental na teoria do Marx. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre todos esses aspectos, vou me ater a esse elemento que eu comentei, ou seja, evidentemente a coisa tem que ter valor de uso e tem que subjetivamente interessar as pessoas para que o valor dela se realize, mas não é o valor de uso, nem é a subjetividade das pessoas que determina quantitativamente o valor da mercadoria. Mas tem outros valores do valor de uso, inúmeros outros, né? O dinheiro tem valor de uso, que é fundamental para entender o dinheiro. Depois o valor de uso tem um papel central quando a gente for analisar a reprodução do capital, a rotação do capital, a depreciação na renda da terra, minuciosamente tratado no clássico de Roman Rosdolsky, Gênero e Estrutura do Capital, num apêndice específico sobre esse tema, acho que no capítulo 2, se não me engano. Então esse é o primeiro aspecto. Então vamos lá. O segundo aspecto que causa confusão a respeito da teoria do valor é o seguinte: não existe valor absoluto, tá? Então, boa parte dos indivíduos aí que aprendem sobre Marx lendo artiguinho no Instituto Mises, essa coisa toda, mas que não leem nem os textos introdutórios a respeito do tema, eles pensam o seguinte: o valor em Marx ele é absoluto, porque aquele trabalho que o indivíduo ali está realizando, ele é de alguma forma nebulosa, incorporado ao produto, e o produto passa a valer em função daquele valor individual. Não, e não, tá bom? A ideia de valor absoluto é ridícula, é patética. Tá? A determinação do valor das mercadorias ele se dá a partir da equiparação, da comparação entre o conjunto desses produtos no mercado, o que faz com que eles sejam mensurados em função do trabalho, que é essa média socialmente alcançada, na medida que eu comparo os produtos uns com os outros. E isso não é realizado na cabeça do teórico que criou a teoria do valor, é realizado na realidade mesmo, que equipara os produtos todos uns com os outros no mercado. Então o valor ele é relativo, isso não significa que ele é subjetivo.
Porque essas relações não são determinadas pelas escolhas individuais. Eu não escolho que vai ter um mercado, um padrão monetário XYZ, que vai servir ali para expressar monetariamente na forma do preço o valor das mercadorias. Nada disso é escolha individual. São relações que são dadas pela forma de sociedade capitalista, que é uma forma histórica específica, que existe na história há alguns séculos e se desenvolveu cada vez mais, e é uma forma histórica específica de produção e distribuição da riqueza. Eu vou até selecionei aqui, deixei aqui aberto um PDF. Marx considera a ideia de valor absoluto patética, ridícula. Ele está comentando aqui sobre David Ricardo, nos Grundrisse, e ele está lá. Ele está comentando sobre Ricardo. Sob tal pressuposto, o valor relativo das mercadorias, e aí Marx coloca um parênteses. Essa palavra não tem sentido, porque valor absoluto é nonsense. Para Marx, um valor absoluto é uma coisa nonsense, é uma coisa obscura, ridícula, patética, que não faz sentido. E é interessante esse trecho, eu não vou continuar aqui, porque não é o tema, vocês podem ir lá no curso do Capital, capítulo 1. Marx, inclusive, comentando sobre Ricardo, ele fala aqui da teoria do valor do Ricardo, que é o que as pessoas acham que é a teoria do valor do Marx. E depois ele vai passar só criticando nas páginas seguintes, Então ele fala aqui o valor relativo das mercadorias, ou seja, nem precisa falar que é relativo, porque só pode ser relativo, evidentemente. O valor se estabelece na equiparação das mercadorias uma em relação às outras, e não na produção individual da mercadoria. Se fosse assim, a produção de qualquer produto, mesmo que não fosse para o mercado, ele teria valor, e não é verdade. Não valor no sentido do valor das mercadorias na sociedade capitalista. Outra coisa que tem muitas perguntas aqui no canal, as pessoas veem a palavra valor e elas pensam valor no sentido genérico. Eu tenho muitos valores, Os valores dos indivíduos. Não, a gente está falando aqui do valor das mercadorias, que diz respeito a uma relação social específica que valora as mercadorias nessa forma de sociedade. Aí Marx continua. Segundo Ricardo, é determinado pelas diferentes quantidades que podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho ou pela quantidade proporcional de trabalho realizada nas mercadorias. E aí depois Marx vai fazer toda a crítica a Ricardo aqui. Ricardo não está interessado em como se passa do valor como equivalente, ou seja, dinheiro, determinado pelo trabalho ao não equivalente. Depois ele vai até ironizar aqui embaixo. Ninguém compra mercadoria nenhuma por unidades de trabalho. Isso não faz sentido nenhum. E por aí vai. Mas então, só para deixar claro aqui, a teoria do valor não diz que o valor é absoluto. A ideia do valor absoluto é uma ideia patética. Quiserem ter mais detalhes sobre isso, curso do Capital aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora sobre o valor, teoria do valor subjetivo. A expressão é até autocontraditória, É tão patético, não sei como é que as pessoas levam esse negócio a sério. Ora, se o valor é subjetivo, evidentemente não pode ter teoria nenhuma dele, porque ia depender das decisões subjetivas, individuais, das escolhas, que seriam todas intratáveis em termos matemáticos, que não seriam possíveis de serem mensuradas, que não seriam possíveis de ser comensuradas. Se o valor fosse subjetivo, não teria teoria nenhuma do valor, evidentemente. Mas aí eles falam, não, mas quando eu olho lá na realidade e eu vejo como se comporta essas múltiplas decisões subjetivas, eu vejo que tem uma regularidade por trás. Aí eu consigo fazer gráfico de oferta e demanda, não é isso? Eu consigo achar um ponto em comum. Ora, então é a demonstração cabal de que não é subjetivo coisíssima nenhuma, que tem algum elemento objetivo, ok? Que a rege, porque se fosse puramente subjetivo, as relações de valor teriam um grau de aleatoriedade e tal, que não seria passível de ser tratada teoricamente. Então, a expressão é absolutamente autocontraditória, Mas, então, é engraçado a turma da teoria do valor subjetivo, que eles vão falar assim, não, o valor ele é subjetivo, mas, evidentemente, os melhores autores nem vão falar isso, mas eu vou me ater aqui ao discurso senso comum a lá YouTube sobre esse tema, tá bom? Se ele é subjetivo, mas evidentemente você tem um valor mínimo ali, porque se o interesse das pessoas em pagar pelo produto for inferior ao custo, não é isso? Ninguém vai produzir. Não vai ter interesse de ninguém de produzir. Então já tem um elemento objetivo, Então os custos, porque os custos não é definido por aquele
que produz, ainda que sejam, segundo eles, decisões subjetivas dos vendedores, por exemplo, das matérias-primas, das máquinas, que vão ser custo para quem está produzindo a mercadoria para vender, para ele é algo objetivo, não é uma decisão dele. Então você já tem aqui um elemento objetivo, né? Então os custos são objetivos para quem produz, né? Então o mínimo aqui, o valor mínimo, vamos chamar assim, o valor mínimo para o produtor é objetivo. Olha que curioso, né? Teoria do valor subjetivo, coisíssima nenhuma. Eles só não querem explicar o que está acontecendo, tá bom? Senão vai ter que chegar em exploração do trabalho, coisa que eles não estão querendo. Então, Ricardo começou com essa coisa, deu ruim, deixa isso para lá. Então, detalhe, né? Ele, evidentemente, ele vai poder vender esse produto depois, ele vai se reger unicamente pelo quanto as pessoas estão dispostas a pagar, né? Então vamos supor que eu tenho lá um produto e as pessoas estão dispostas a pagar, sei lá, o custo dele, vamos supor, é R$100, mas é uma coisa tão nova que acabou de surgir, tem pessoas dispostas muita gente disposta a pagar R$500 subjetivamente por aquilo. O cara vai ter um custo de 100, vai vender por 500, vai ter uma taxa de lucro ali de 4 vezes maior, né? Então uma taxa de lucro de 400%. Evidentemente as outras pessoas do mercado vão falar, opa, esse negócio aí compensa produzir, né? Então, o pessoal está disposto a pagar muito, então eu vou produzir isso aí também. E para ele entrar no mercado, o que ele vai fazer? Ele vai vender por R$500? Não, ele vai vender por 400, porque o outro já domina com R$500. Vai entrar outro que vai vender por 300, porque ainda vai dar 200%, né, acima de taxa de lucro. E o que vai acontecer? A coisa vai chegar na taxa de lucro médio do mercado. Então, uma das coisas dessa turma do valor subjetivo é que eles ficam pensando assim em relações subjetivas, desejos de pessoas, o quanto elas estão dispostas, mas eles não pensam no mecanismo do mercado. A teoria do valor procura explicar esse mecanismo, né? Então você tem ali uma taxa de lucro do mercado e que se a mercadoria estiver sendo vendida, houver mercado para produzi-la e vendê-la por um preço muito acima da taxa de lucro do mercado, vão surgir o quê? Mais concorrentes. E como é que eles vão fazer para poder entrar no mercado e ganhar daqueles que já estão no mercado há mais tempo? Como a taxa de lucro é mais alta, eles vão poder vender por um trecho mais baixo. Qual que é a tendência natural da coisa acontecer aqui? É tender para a taxa média de lucro, né? Então, a coisa, você não adiciona um preço qualquer nas coisas segundo o que as pessoas estão dispostas a pagar, porque existe uma concorrência envolvida, né? Existe uma concorrência envolvida e que vai querer disputar aquele nicho de mercado que tem uma taxa de lucro mais elevada. Então você tem aqui um outro elemento objetivo, porque a concorrência não depende das suas escolhas individuais, né? A concorrência para você é objetivo. Então você vai ter aqui um valor superior que não é definido pelo produtor também e é objetivo, tá bom? Isso vai ficar mais claro até o final. Não se preocupe. Então a teoria do valor, o que tem de subjetivo na teoria subjetiva do valor? Coisíssima nenhuma, né? Óbvio, as pessoas têm que subjetivamente estar interessadas naquilo ali, claro que tem. Agora a questão é o que determina a magnitude do valor. Então, vamos ao nosso tema, eu vou voltar isso aqui no final, tá bom? Fazendo esses esclarecimentos prévios aí. Então as pessoas questionam, fala, olha, eu selecionei 4 lojas aqui, 4 empresas, grandes empresas: Ferrari, veículos de luxo, né? Richemont, que é onde está a Cartier, na verdade Richemont é um conglomerado, a Cartier tem joias e relógios de luxo, Louis Vuitton, que é a maior de todas, é uma coisa assim estrondosa, principalmente bolsas, malas e outras coisas, e a Burberry, que é uma loja de grife americana, né? Vai ter aqui várias coisas de grife. Então são 4 das maiores aí. Vocês podem perguntar, esses produtos, se eu pegar, por exemplo, uma bolsa da Louis Vuitton, que vai ser milhares de reais, ela vale mesmo? Ele tem mesmo aquele quantidade de trabalho abstrato que se dá por essa média social em comparação com as outras empresas produtoras de mercadoria? Resposta: sim mesmo, né? As pessoas que normalmente me perguntam isso, elas não fazem muita ideia do que é uma produção de um produto de luxo, tá? Então veja, a produção de uma camisa como essa aqui.
Vai chegar ali um estilista que vai definir esse modelo, vai desenhar a camisa, a estampa. Você vai customizar as máquinas para imprimir essa estampa aqui, né? Então, a estampa aqui na camisa. Você vai customizar as máquinas da indústria. E eles vão imprimir de maneira depois automatizada, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 5 milhões, 10 milhões de tipo de camisa. Pra você ter ideia, tem produção em série de calça jeans na China que produz do mesmo modelo de calça jeans bilhões, tá? 1 bilhão, 2 bilhões daquele mesmo modelo. Gente, uma roupa de grife, coisas de luxo são totalmente customizadas, individualizadas. Você vai ter um estilista famoso que as desenha. E você acha que eles vão produzir 100 mil daquele modelo? Não. Aquilo ali, a grande questão da roupa de grife é que é uma produção absolutamente individualizada. O cara tem a bolsa, tem a roupa, e só existe um daquele modelo. Ou então existe uma quantidade limitadíssima daquilo ali. Tá? A produção é fortemente artesanal. Ou quando ela envolve a produção mecanizada, essa produção mecanizada é feita com máquinas que têm que ser customizadas o tempo inteiro. Porque eu vou fazer um produto aqui, vou fazer 10, 20, 50, 100 daquele tipo. E depois eu vou fazer um modelo completamente diferente, com um trabalho altamente qualificado de uma pessoa que projetou aquilo ali, que criou aquilo ali, foi utilizado e que depois a máquina vai ser customizada para produzir 10, 20, 30 tipos. E depois 10, 20, 30 de outro tipo de camisa, de bolsa, de sapato radicalmente diferente. Mas é muito, 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 muito mais trabalho. É na mesma proporção da diferença de preço? É, na mesma proporção. E pior, você ainda tem um trabalho operacional violentíssimo, porque esses produtos são feitos de maneira completamente individualizada. Então você desenha a roupa para aquela pessoa, que tem a ver com as características daquela pessoa, com o perfil daquela pessoa. Né? Você encontra com aquela pessoa, não só para tirar medidas, mas para ver as características dela e desenhar a roupa pensando nela. Que são as mais caras, essas são as de grife mais caras. Né? O estilista passa ali horas conversando com a pessoa, desenha, projeta e depois ela vai ser feita de maneira completamente artesanal, individualizada. Então, esses produtos são todos uma produção fortemente artesanal e são fortemente individualizados, inclusive os carros. E eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Ou seja, se fosse a utilidade que determinasse o valor desses produtos, eles não seriam tantas vezes mais caros como eles são. Agora, eles só são tantas vezes mais caros que eles são do que o trabalho total para fazer a coisa, envolvendo todas as suas etapas, trabalho altamente qualificado, altamente individualizado, é muito, 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 muito maior. Né? Se fosse medido pela utilidade pura e simples, a diferença de preço não seria tão grande, né? Porque a utilidade é muito parecida. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Veja, se o que eu estou dizendo fosse verdade, então o que ia acontecer com a taxa de lucro dessas empresas? Olha, a taxa de lucro delas seria exorbitante, muitíssima vezes maior que outra empresa qualquer. Só que não. A taxa de lucro de empresas como Ferrari, né, o conglomerado aí, o Richemont, Louis Vuitton, Burberry, a taxa de lucro é a mesma de uma empresinha têxtil aqui de Divinópolis ou de Montes Claros, outros lugares que tem indústria têxtil, Blumenau, em Santa Catarina também tem muita, tá no mesmo patamar, né? Porque o capital, o que regula o capital, inclusive permite que as coisas sejam reguladas pelo seu valor, é a taxa de lucro. O mecanismo específico, como se dá essa relação entre valor e taxa de lucro, nós vamos discutir no curso, no livro 3 do Capital, mas não subjetivamente pela cabeça das pessoas. Né? Até o final isso vai estar claríssimo para vocês. Então eu vou mostrar aqui. Isso aqui é o anuário estatístico do ILAES, que eu coordeno, inclusive. Isso aqui é a edição de 2019, onde nós fazemos aqui análise de relatórios econômicos de cerca de 600 empresas, das maiores do Brasil, que vocês, para terem ideia, só o valor adicionado dá mais ou menos metade do PIB do país. Né? E uma das coisas que nós calculamos para todos os setores é a taxa de lucro média dos diversos setores do capital brasileiro. Então o setor têxtil está aqui, a taxa média de lucro.
vocês vão ver que elas têm uma variação, evidentemente, sobretudo os anos aí, 2014, 2016, com crise econômica e tudo mais, mas elas orbitam atualmente uma fatia aí em torno de 15, 20%. Né? É óbvio que situações podem elevar a taxa de lucro, mas ela tem um valor a qual ela orbita. E se ela fica muito tempo acima da taxa média de lucro, a ideia é surgir mais concorrência, que as pessoas aplicarem mais capital ali e retirar daquelas de taxa de lucro mais baixa. Vocês vão ver que, inclusive, dessa forma, vocês vão entender o processo de desindustrialização no Brasil dos setores de manufaturados, mas não vou entrar nisso. E a gente pode ver aqui o setor têxtil no Brasil, ó, taxa de lucro 15, 16, 18, 20, 18, em torno de 15, 20%, e deu uma subida aí nos 2 últimos anos, 30, 26. E os demais setores? Você vai ter uma diferença em setores de extração direta de produtos da terra, que aí se agrega um novo valor, também não vou discutir sobre isso aqui, como é o caso de papel e celulose, como é o caso da indústria extrativa, né? Mas fora isso, elas estão aí orbitando em torno de 15, 20% de taxa de lucro, que é um elemento que está regulando a concorrência entre os múltiplos capitais. Então vamos ver se o setor de luxo, né, se a coisa então é tão acima dos custos assim, custo que por sua vez é custo com o trabalhador ou com máquina, matéria-prima, que por sua vez também é custo com o trabalhador que produziu as máquinas, as matérias-primas, como nós discutimos lá na mais-valia absoluta. Então isso aqui deveria dar então 1.000% de taxa de lucro, 1.500% de taxa de lucro, ou pelo menos 200, 300, 400% de taxa de lucro. Já que, subjetivamente, as pessoas estão querendo pagar o produto de luxo, isso não tem a ver com o trabalho, né, abstrato que foi dispendido para produzi-lo. Então vamos ver se isso vai acontecer, tá bom? Então vamos pegar essas empresas aqui, inclusive o site que eu vou usar, vocês podem ir lá depois e brincar à vontade, inclusive pegar outras empresas e ver se nós estamos discutindo aqui bate. Então, vamos pegar a primeira empresa aqui, vamos com a Burberry. Vamos pegar a Burberry primeiro. Isso aqui é um site alemão, viu, gente? Eu botei no tradutor aqui para facilitar para todo mundo. Então, é um site alemão, é um dos mais confiáveis e mais completos. Na verdade, tem uns 3, 4 sites lá na Alemanha. Tá aqui em cima o endereço, quem quiser fazer suas próprias brincadeiras. Então, você coloca aqui, tá aqui a empresa. Então, vamos pegar aqui a Burberry. Pronto, abriu, balanço. Tá aqui os dados. Vamos botar aqui o que ela arrecadou com vendas. Isso aqui é a receita líquida da empresa. Na verdade, a melhor forma de calcular a taxa de lucro, de maneira mais precisa, é com a receita bruta. Mas não tem problema não. Vamos pegar a receita líquida. Nós vamos usar o mesmo critério aqui para todas as empresas. Tá bom? Então, vamos usar o mesmo critério e vamos pegar aqui o lucro operacional, que é o lucro que a empresa obtém tanto com os custos de produção quanto com os custos operacionais, que são os custos administrativos, com marketing, propaganda e não só, né, os custos de vendas, que envolve o contato individualizado com a pessoa. Então, uma especificidade que a gente tem, por exemplo, nas empresas de luxo, é que ela tende a ter um custo operacional bastante alargado, né? Porque você tem que ter contato com o cliente para individualizar o produto para ele e toda uma série de mediações aí que não vem ao caso. Mas está aqui. Aqui está a receita, aqui está o lucro, aqui eu já pus aqui para calcular automático. E aqui é uma média aritmética mesmo. Tem uma forma mais rigorosa de calcular a média, mas pode ser só uma média aritmética. Então a gente pode ver aqui a taxa de lucro da Burberry. 19%, 17%, 17,12%, 16,99%, 18,51%, 17,11%, 17,8%. E aqui, viu, gente, é só o lucro que envolve o processo de produção e de operação do produto. É o lucro operacional. Eu não estou colocando aqui o desconto com dívida de banco, isso tudo vai estar lá no lucro líquido. Aqui não tem receita financeira, do que a empresa ganha aplicando dinheiro em outros lugares. É o lucro que vem da produção e venda do produto, puro e simples, tá bom? Então a gente pode ver aqui que a taxa de lucro da Burberry deu 17,8%. Está na mesma média do setor têxtil geral do Brasil que a gente viu ali atrás, né? Então a gente pode ver que isso aqui não é regulado subjetivamente. Vamos lá, Louis Vuitton, vamos ver como é que vai ficar a Louis Vuitton, salvo engano é a maior de todas. Aqui só para vocês entenderem, a gente tem, no caso da Burberry, libras, né? Se não me engano, 2,6
bilhões de libras de receita líquida e o lucro operacional foi 467, no caso no último ano, 467 milhões e aí 17,8% de lucro. Vamos ver a Louis Vuitton. Louis Vuitton. Vamos esperar aqui o site localizar a empresa. Pronto, tá aqui, Louis Vuitton. Então vamos lá. Aí vamos no balanços da Louis Vuitton. Vamos fazer tudo junto aqui, tá bom? Então vocês não precisam acreditar em mim. Quando a gente faz um estudo econômico, o ideal é pegar o relatório, a fonte primária, ir lá no site da empresa e buscar. Mas quem quiser conferir esses dados aqui com a fonte primária, fiquem à vontade. Então tá, ó, Louis Vuitton em euros, caramba, 53 bilhões de euros que eles arrecadaram só no ano de 2019, de receita líquida. Vamos ver aqui, então, vamos botar aqui. Vamos ver então se vai dar uma taxa de lucro de 900%, 1000%, 300%. Lucro operacional vai ser quanto? Na Louis Vuitton. Pronto, tá aqui. Por exemplo, em 2019, né? 2019 ela teve 53 bilhões de euros de receita e 11 bilhões de lucro operacional. 11,4 bilhões, 19,49% de taxa de lucro. Então tá aí, ó, 20%, 18, 18,61, 19,39, 19,49. Ou seja, o cara tem uma taxa de lucro em cima dos custos, né, que os custos aí com o trabalho direto ou indireto, porque indireto é aquele das matérias-primas, das máquinas, e do trabalho direto, que são os trabalhadores que são responsáveis pela operação e produção, mesma taxa de lucro que a gente viu na indústria têxtil no Brasil. É impressionante. Vamos ver a Richemont se vai dar diferente. Se vai dar. E eles têm muitos trabalhadores, viu? Só para vocês terem uma ideia. Aqui embaixo tem número de empregados. Olha a quantidade de pessoas que trabalham para esse negócio. Por alguma razão eles não divulgaram os dados de 2018 e 2019. Em 2017 os caras tinham 145 mil trabalhadores. Tá bom? Isso aqui é patamar de trabalhadores de uma montadora a nível mundial, para vocês terem ideia. Tá? Esse trabalho, regra geral, é trabalho muito qualificado. Não é trabalho simples. Então, incorpora aí, tem uma quantidade de trabalho abstrato expendido superior, porque não é trabalho simples, porque envolve mão de obra altamente qualificada, um trabalho fortemente, com aspectos fortemente artesanais, que envolve qualificação individual do trabalho, na quantidade enorme dos melhores estilistas do produto que é feito, e por aí vai. Então vamos lá, Richemont, onde está a Cartier, aqui já é relógio, loja. Eu fiz questão de selecionar empresas de setores distintos, né? Para também não ter depois, mas é porque você pegou só carro, você pegou só não sei o que das quantas. Tá aqui, Richemont. Vamos deixar baixar os dados, vamos pegar o balanço. Vamos lá. Tá aqui. Bem grandinho também. O grupo é britânico, parece que é Libras aqui também. 15 bilhões, né? Então a receita dos caras, tiver de arrecadação, vai até 15 bilhões. O lucro operacional vai dar a mesma fatia. Teve uma quedinha em 2019 aí. Vamos lá então. Pronto. Olha só. 2013, 22,63%, 23, 18,97%, a média de todos os anos, a média aritmética, 18,68%. Então os caras ganham o mesmo patamar de taxa de lucro que os outros lugares, né? Se o setor de luxo desse infinitamente mais lucro do que os outros, todo mundo ia sair dos outros setores e ia para o setor de luxo. Aí o que aconteceria com a taxa de lucro do setor de luxo ia cair. Isso são mecanismos objetivos, meus amigos. Vocês percebem? Então, evidentemente que os indivíduos, se você pensa a sociedade desprezando todas as outras relações e pensando só na relação entre um e outro indivíduo, parece que é tudo determinado individualmente. Só que os caras não pensam os aspectos que estão em torno dos indivíduos e que circunscrevem as decisões que eles vão tomar a um núcleo restrito, né? Então vamos lá. Ferrari, vamos pegar a Ferrari agora. Eu deixei a Ferrari por último intencionalmente.
Pô, o carro da Ferrari, tem carro, se não me engano, de 3 milhões, 5 milhões. Pô, então isso aí não deve corresponder ao trabalho, deve ser um absurdo, né? Deve ser 800% de taxa de lucro. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Ferrari, vamos ver. Vamos pegar aqui o balanço, tá bom? Aqui em tempo real, para ninguém ter dúvida nenhuma. Ó, pra você ver, a Ferrari é muito menor que a Louis Vuitton. Ela teve aí no 2019 3,7 bilhões de arrecadação. Louis Vuitton teve mais de 50. Que coisa. Essa eu achava que a diferença não era tão grande assim. Fiquei surpreso. Vamos lá, lucro operacional da Ferrari. Vamos ver? Vamos ver. Lucro operacional. Pronto. Inclusive, os valores ficaram tão próximos que me surpreendeu. Eu não achei que ia ser tão próximos assim. Porque o mercado iguala as coisas pela distorção, né? E aí quem paga o pato é um monte de empresa falindo, trabalhador perdendo emprego. Olha a Ferrari aqui. 2013, 14% de taxa de lucro. 2016, 19,18%. Terminou 2019 com 18,63% de taxa de lucro. É mais fácil acreditar na intervenção de um ente divino do que acreditar que esses entes aqui todos batem, porque eles coincidem subjetivamente, né? As ações individuais de milhões de indivíduos, cada um agindo de acordo com a sua própria vontade, as coisas sendo mensuradas subjetivamente segundo as suas próprias vontades, mas no final elas todas batem, de maneira a ter taxa de lucro parecidas em todos os setores. Pô, realmente, por que para o liberalismo isso acontece? Os liberais acontecem. Os liberais do século XVIII, que o liberalismo é um trem extremamente antigo, né? Eles eram muito mais razoáveis que os atuais. Eles defendiam que tinha uma ordem natural, a mão invisível do mercado, né? E além de analisar o processo objetivo que explica essa mão invisível aparente, né? Mas eles acreditavam nisso, né? Hoje eles deixam isso de lado e acham simplesmente que essas ações de milhões de indivíduos, segundo a sua subjetividade pura e simples, sem ter nenhum aspecto objetivo que o regule, vai tudo bater desse jeito aí, ó. Taxa de lucro da Ferrari deu quanto? 18,63. Da Richemont deu quanto? 18,68. Da Louis Vuitton, 19,49. Da Burberry, 17,8. Meus amigos, só a teoria do valor explica isso. Por que isso acontece? Porque o que valora esses produtos é a quantidade de trabalho abstrato, segundo o patamar médio tecnológico da sociedade e tudo mais. Né? E não a utilidade do produto, porque se fosse a utilidade do produto, eles não iam ser tantas vezes assim mais caros. Eles são tantas vezes assim mais caros porque existe muito, muito mais trabalho abstrato despendido na sua fabricação. Deu para entender? Trabalho socialmente necessário. Né? Mas então não tem como ter uma taxa de lucro de 300%, 400%? Claro que tem. O que tem de acontecer depois? Primeiro aspecto, né? Se você tem uma taxa de situações de monopólio, por exemplo, você tem um setor que monopoliza, vamos supor um novo setor que surgiu, ou mesmo monopólio que se deu ao longo do tempo no mercado. Como essa empresa não tem nenhum concorrente, ela pode pôr até um preço limite onde ela vai achar uma massa X de compradores. É verdade, isso acontece. Aí você vai ter taxas de lucro de 200%, de 300%. E quando isso acontece, ou seja, você está vendendo a coisa pelo monopólio muito acima do seu valor, o que está acontecendo na realidade é que de onde vem esse valor a mais que você colocou? Ele está sendo transferido dos outros setores que produzem e vendem em conformidade com o seu valor. Esse valor está sendo transferido dos outros setores para aquela empresa que está em situação de monopólio vendendo muito acima. Por isso que o capitalismo tende ao monopólio, mas ao mesmo tempo ele não aceita que um setor seja integralmente monopolizado. Porque quando um setor é integralmente monopolizado, todos os outros pagam pato. É por isso que tem leis anti-monopólio. Então o capital ele é ao mesmo tempo monopólio e concorrência. Porque a concorrência produz monopólio. Tá, joia? Só que ele precisa da concorrência para ter um padrão que não permita que uma empresa sugue o valor das outras. Porque o que acontece? Né? Se tem um produto que só tem uma empresa que faz e ela está vendendo por muito acima do seu valor. Ora, como essa riqueza se estabelece na troca multilateral entre os produtos, na troca entre os diversos produtos uns com os outros, o que vai estar acontecendo na prática é que tem valor dos outros produtos sendo transferido para aquela empresa. Vou dar um exemplo prático aqui. Máquina de cartão.
surgiu no Brasil e foi rapidamente hegemonizada pela Cielo, né? Que já chegou com a tecnologia que era melhor do que os outros que ainda estavam amadoramente tentando engalfar aí o mercado. Cielo foi adotada em todos os lugares e cobrava uma taxa ali de, sei lá, tinha uma taxa da maquininha mais 1% por compra, por venda. E o valor que eles arrecadavam é muito acima do custo do trabalho despendido para produzir aquela tecnologia, para ofertar ela para os usuários de maquininha de cartão de débito e de crédito, né? Então a Cielo com taxas de lucro de 200%, 300%. O que está acontecendo na prática? Né? Se ela não produziu todo aquele valor que ela recebia, significava que todas as pessoas que utilizavam as máquinas, dos mais diversos produtos, estavam transferindo uma fatia de valor para a Cielo, né? Agora, o que está acontecendo no mercado de maquininha? Está começando a surgir um monte de concorrente e a taxa de lucro da Cielo está começando a cair. Vou mostrar aqui para vocês. Eu selecionei aqui da planilha, né, da base de dados que serviu para fazer esse anuário, essa revista que eu mostrei para vocês aqui antes. Tá aqui tem outras empresas, Cielo, tá aqui, ó, Cielo, taxa de lucro da Cielo, ó, 2012, 234%. 2013, 229%, ela começa a cair, né? Até que, vamos pegar aqui, onde é que passo? Tá aqui, ó, já 157 em 2018. 2018, 157%, quanto era 234% em 2012. E eu tenho certeza, vocês podem ver nos anos seguintes, que a taxa de lucro da Cielo vai despencar ainda mais, sobretudo nesses últimos anos. Um monte de capitalista olhou para aquele negócio e falou, caramba, está dando taxa de lucro muito acima do restante que está no mercado, eu vou aplicar capital ali, vou criar uma empresa dessa. Tanto que agora tem um monte de empresa fazendo propaganda. E como é que eles convencem as pessoas a usar? A minha taxa é mais baixa. Eu não cobro tarifa pela maquininha, tem uma empresa que faz uma propaganda até assim, nem que a vaca tussa você vai pagar pela maquininha, é só um percentual sobre o produto e meu percentual é menor, né? Então essa taxa de lucro aqui ela vai se normalizar para a média do mercado. Caso contrário, todo o mercado migraria para isso aqui. Vocês estão entendendo? Enquanto ela permanece mais alta porque tem valores sendo transferidos dos outros setores para isso. Então, olha, a pessoa pode pagar o tanto que ela quiser em qualquer coisa? Claro que ela pode pagar, né? Então, vamos supor que, sei lá, tem aqui o copo da orientação marxista, né? Uma peça única que eu pedi para fazer, o canal não está vendendo copo nem nada disso. Aí vamos supor que tem um indivíduo aí que é fã demais meu, fala assim, meu Deus, é milionário, eu quero ter esse copo, esse é o sonho da minha vida, eu quero pagar 10 milhões de reais por esse copo, né? Eu vou ficar rico. Ora, se produziu 10 milhões de valor, porque se pagou 10 milhões por um copo, claro que não. Esse valor dele foi acumulado de alguma forma, com produção em algum lugar, que foi transferida a ele de alguma forma, e ele simplesmente transferiu esse valor, que foi produzido em outros lugares, para mim. Isso pode acontecer na sociedade? Pode. E mesmo nesse caso, só a teoria do valor explica, né? É por isso que nenhum Estado pode viver, por exemplo, sei lá, com corrupção, ou com coisas que não sejam produção de valor. Você precisa ter produção do valor até para você ter transferências esdrúxulas de valor de uma situação para outra. Então a teoria do valor, meus amigos, ela explica essas coisas todas. Ela é a teoria que explica como se dá o processo de produção e distribuição dos valores na sociedade. E não é uma teoria feita para ficar definindo o preço individual de mercadoria. O preço é uma componente interna da teoria do valor. Porque o valor da mercadoria só pode se expressar pelo preço. Agora, como o preço ganha essa autonomia? Sim. Se a pessoa quiser pagar preços esdrúxulos por coisas que, inclusive, não tenham valor nenhum do ponto de vista do seu trabalho abstrato, ela pode. Agora, quando isso acontecer, você vai ter trabalho, você vai ter valor sendo transferido, né, de um determinado grupo de pessoas para outra, além de ter valor sendo produzido. Simples assim, né? E nós podemos ver que os produtos de luxo nem sequer se trata disso, né? Enquanto um setor aí do mercado, e não uma operação individual, esdrúxula, enquanto a operação do mercado, os setores aí de produção de luxo, eles operam com as mesmas regras de qualquer outro e tem taxas de lucro muito parecidas. E a quantidade de trabalho socialmente necessária despendida para produzir os trabalhos de luxo é sim na mesma proporção que eles são vendidos, né? Subjetivamente tem algum papel? Claro, se não tivesse ninguém interessado em comprar esses produtos,
que são tão específicos, tão personalizados, tem tanto trabalho socialmente necessário despendido e são tão caros, você deixaria de ser produzido. Então, subjetivamente, a coisa define se aquilo vai ser produzido ou não, mas não a sua quantidade. A sua quantidade é definida por um conjunto de relações objetivas que se estabelece no mercado, que inclusive coloca para as empresas de luxo uma taxa de lucro similar aos demais mercados, aos demais produtos que a gente tem no mercado. Tá claro os aspectos que foram discutidos aqui? Então, voltando aqui à nossa figurinha individual, né? Para a turma aí do valor subjetivo, que dizem que é uma teoria do valor subjetivo, sei lá o que significa isso, é uma expressão autocontraditória, existe um limite inferior que é dado pelos custos para produzir aquilo, ou seja, a teoria do valor subjetivo diz que tem um limite inferior de valor que é objetivo. E tem um limite superior que é regulado objetivamente por uma taxa de lucro, né? E pior, não é que tem que ficar entre o mínimo e a taxa de lucro, não, é regulado pela taxa de lucro mesmo. Porque se a sua empresa produz menos que a taxa de lucro, a tendência é jogar o capital para outros lugares. E se a sua empresa produz acima da taxa de lucro, a tendência é que outras pessoas passam a concorrer ou aplicar o capital ali, fazendo com que a taxa de lucro desça, como os exemplos que a gente viu. Então, a teoria do valor subjetivo, onde é que a subjetividade entra para regular quantitativamente o valor? Em lugar nenhum. Ela define se o produto vai continuar a ser produzido ou não. A quantidade ela é definida pela taxa de lucro, tá bom? Que é um processo, uma relação objetiva e que só pode ser explicada diante da lei do valor. Ainda que, diante do valor que é acumulado, do lucro que é acumulado, a pessoa, evidentemente, ela pode usar aquilo ali para comprar o que ela quiser, ela pode comprar um político, ela pode fazer o que ela quiser. Só que é isso também, só a teoria do valor explica. Você está tendo valor transferido de uma pessoa para outra pela razão que seja, pela razão que for, né? E não valor que seja produzido. Só que para essa turma toda só existe preço, né? E eles não tentam pensar o que está acontecendo na sociedade. Então, pela teoria do valor subjetivo, eles devem achar que o PIB do Brasil aumenta porque tem muita compra de pessoas com corrupção, né? E que a riqueza do país aumenta com a corrupção, enquanto não. Corrupção é transferência de valores que foram produzidos pela razão que for, né? Só a teoria do valor, você pode entender que um país a riqueza não vai aumentar porque tem pessoas sendo compradas com corrupção. Tem que ter produção de valor para ter corrupção, tá bom? E não adianta que subjetivamente a honestidade de uma pessoa vala 30 milhões de reais ou 50 centavos, né? Porque isso não interfere em nada na quantidade de valor que está sendo produzida, mas sim para onde vai a riqueza que a turma acumulou, se ela vai querer comprar um político ou vai querer reinvestir na produção. Tá, deu para entender? Deu para sacar? Então é isso. Então, como vocês podem ver, as indústrias de luxo não apenas não são exceção à lei do valor, como são explicadas pela lei do valor. O que não explica o setor de luxo é a teoria do valor subjetivo, né? Que se baseia na utilidade. Porque se baseasse de fato na utilidade, eles não teriam esse valor todo, eles seriam muito mais baratos, né? E certamente quem está disposto a pagar 1 milhão por uma roupa, por um carro, ou 10 mil por uma roupa, também está disposto a pagar 5 mil por essa mesma roupa, né? Então, o que regula isso é um processo relativo e objetivo. Tá joia? Então, ficamos por aqui. Vou inserir esse vídeo na seção de charlatanice liberal do canal. Lá eu já comento a questão de que o liberalismo é crença teológica, que é o pressuposto geral do liberalismo, só que é uma teologia muito mais difícil de acreditar, que é cristã, que faz muito mais sentido, tá bom? Então, vocês acompanham aí a lista de reprodução Charlatanice Liberal, não esqueça de compartilhar o vídeo, de seguir o canal, de ajudar na divulgação dos nossos materiais, nos acompanhar nas redes sociais, estamos aí no grupo Orientação Marxista no Facebook, também no Instagram, no Twitter, tá tudo aqui na descrição, e lá nós fazemos vários comentários que não aparecem aqui, tá bom? Nos vídeos do YouTube e que servem de deixa para os vídeos que nós vamos fazer aqui. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, tá joia? Um abraço.